acompanha a RFTV, mais um Alerta em Debate já no ar para você. E o assunto de hoje é polêmico porque todo mundo que tem rede social com certeza tá recebendo uma tal da notificação do tigrinho. Já entro em detalhes sobre isso. Primeiro deixa eu falar oi pra Noêmia, que tá aqui comigo. Noêmia, mais um dia de polêmica aqui na RFTV, né? Polêmica, mas é uma polêmica boa, Ana Cecília, porque é uma forma da gente chegar até você e esclarecer. Porque, bem que você disse mesmo, todo mundo anda recebendo aí pedido de amizade na rede social, você vai procurar o que é. É o tal do tigrinho que tá pedindo sua amizade. Mas assim, é porque quer ser seu amigo? Será? Não, não é porque ele quer ser seu amigo, porque é fofinho, tigrinho. Tem aí um interesse por trás e nós vamos falar disso. Vamos sim, gente. Para de confiar em tudo que vocês estão olhando aí na rede social. A notificação do tigrinho não é brincadeira. Tudo acaba virando golpe. É por isso que a gente fala aqui no Alerta em Debate hoje sobre a febre dos jogos e das apostas online. É a mais nova mania entre os brasileiros. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha no mês de janeiro deste ano mostrou que 15% dos brasileiros admite apostar com regularidade ou então já ter feito algum tipo de aposta online. Você tá nesses 15%, Noêmia? Não tô nesses 15%. Ainda bem, você confessar. está? Eu já fui ver qual é. Você teve essa curiosidade? Eu não tive nem essa curiosidade. E aí? Eu tive, eu perdi R$10. Mas também, né? R$10. Mas tudo bem. Não, mas de 10 em 10 a galinha enche o papo. Mas também, vou falar, né? que tem gente que já tem a cota do tigrinho. Gente, isso é muito sério. Por que a gente tem que falar sobre esse assunto? É um vício também. E diferente do vício de álcool e de drogas, que os sintomas aí a gente acaba enxergando, né, fisicamente na pessoa, o vício nos jogos de azar, ele não tem aqueles problemas ali que você bate no olho na pessoa e você sabe que ela tá passando por alguma situação. Só que os riscos também são muitos para a nossa saúde mental, para quem não consegue abandonar essa prática aí de jogar online. É por isso que a gente conversa hoje com uma psicanalista especializada em escuta qualificada. É a Amanda Souza, que debate com a gente hoje sobre o motivo do vício nessas apostas ter se tornado algo aí que é preocupante, que pode sim trazer os danos materiais e também para a saúde dessas pessoas. Amanda, seja bem-vinda aqui ao Alerta em Debate. Eu fico muito feliz da gente poder explorar um pouco mais esse assunto, que é super atual, vamos falar a verdade, né? É verdade. Desde já eu agradeço o convite a vocês para falar de um tema muito relevante. É exatamente o que você estava falando nesse momento. Tem uma diferença entre esses dois vícios. Vício precisa ser primeiro encarado como doença, tanto por nós quanto pelas autoridades. Existe um vício em substâncias e existem os vícios comportamentais. São eles vícios sexuais, vícios em pornografia e esse tão citado no momento como jogos de apostas. Ô Amanda, eu tava comentando aqui, né, nos bastidores. Eu acabei confessando aqui que já quis entender essa história e se é fácil ganhar mesmo. Como tentei só uma vez, não achei fácil coisa nenhuma. Mas eu conheço pessoas que já começam a ter a cota do salário para aposta. Tem gente que fala que perde, mas que acaba ganhando pouquinho, mas o suficiente para fazer um agrado para si mesmo, para comprar o ingresso de um show, ou para pagar um jantar. Às vezes o pessoal brinca, é um jantar um pouquinho mais caro naquele restaurante, eu vou no Tigrinho, se eu ganhar eu vou lá e janto e gasto dinheiro que não sai do meu salário. Isso já pode ser considerado um vício. Na verdade já é a construção de um hábito vicioso. E é isso que a gente tem que enxergar. A gente possui hábitos saudáveis, como o hábito da alimentação, como o hábito do exercício, e existem hábitos que são construídos que não são benéficos, que não são saudáveis, que são maléficos, como de jogos. Ou seja, essas pessoas aí que você conhece, elas já estão construindo um hábito vicioso, que é um passo praticamente para um poço sem fundo. Ô Amanda, e também na cabeça dessas pessoas, eu não sabia, gostei até desse termo, hábito vicioso, porque é a porta de entrada para o vício. Mas essas pessoas que já começam a ter essa porta de entrada, a criar esse hábito de jogar, não, eu não vou me viciar, né? Porque a primeira coisa a primeira desculpa que se dá é essa.
eu tenho controle, eu vou jogar, mas eu tenho controle, eu sei a hora que eu paro. Só que quando essas pessoas vão entrando nisso, a cabeça dessa pessoa já vai pensando, eu não perdi, eu quase ganhei, então eu vou tentar de novo, porque eu quase ganhei. Nossa, mas ficou faltando 2 para eu ganhar. Então, e daí isso vai prejudicando, porque daí não fica só nesse tipo de jogo. Ela vai procurar outros tipos de jogos, porque ela tem sorte, ela quase ganha, ela não perde. Não é isso? É exatamente isso. Na verdade, o que isso provoca, isso que você está me detalhando? Isso provoca na pessoa a questão do se autodesafiar. É tudo que mexe com a adrenalina, vicia o ser humano. E eu gostei muito que você citou, Amanda, esse termo, hábito vicioso, é exatamente isso. Nós temos hábitos cotidianos, como a gente come porque a gente sente fome, o que deveria ser pensado, a gente toma banho porque tem que tomar, são hábitos construídos cotidianos. Existem os hábitos saudáveis e hábitos que a gente começa a construir que são viciosos, é exatamente isso. Ô, Amanda, e como é que a gente não identifica, né? Eu ia perguntar como identificar, mas não é que nem o álcool que você percebe na fisionomia da pessoa, a droga que você consegue enxergar. No caso da aposta online, se essa pessoa nunca fala nada, como? O que a gente faz para poder identificar? E eu não sei como que a gente aborda essa pessoa para oferecer ajuda e como que é essa ajuda? São muitas perguntas, né? Numa só. Sim, sim. Bem, na verdade, essas pessoas, elas começam a ter uma alteração no comportamento. Lembra que eu falei no início? Que a questão do vício em aposta de jogos, ele é comportamental. O de substância, como afeta a química do nosso organismo, praticamente a pessoa já chega no trabalho, se alcoolizou, como? Um pouco mais lento, com as olheiras aqui embaixo. Muda, né? Porque é um vício em substância. O vício de apostas já é diferente, afeta o comportamental. Amanda, como eu percebo a ponto de oferecer ajuda? É simples, a pessoa vai começar a manifestar um grau de ansiedade maior. Aquela pessoa que falava muito, ela vai começar a ter as relações sociais comprometidas, ela já não vai mais falar tanto. Ela apresenta sinais de angústias no cotidiano. Ou seja, aquela pessoa que tinha algum tipo de comunicação, ela praticamente começa a se tolir mesmo do convívio social. É aí quando tudo começa a desmoronar no mundo da pessoa, onde a ansiedade, a depressão começa a invadir. Amanda, a Ana Cecília até colocou que ela conhece pessoas que já tiram uma cota do salário para ser essa cota do tigrinho, para poder gastar dali, né? Mas isso também seria a porta de entrada, porque a pessoa fala, não, eu tenho controle, eu divido uma cota, se extrapolar isso, eu não faço, eu não vou. Mas com o tempo, isso vai ficando, mas só dessa vez eu vou dar uma extrapoladinha, porque eu preciso de um pouco mais. E é só mais uma vez que é onde o vício vai se instaurando, né? Exatamente isso, é onde o vício ele vai se instalando, na verdade. E aquilo que era um pedacinho de salário se transforma na renda inteira. Eu vou dizer mesmo com experiência do que eu tenho aqui no consultório. Por incrível que pareça, o Datafolha, né, falou sobre essa idade de pessoas mais jovens. Aqui no consultório já experimentei atender empresários na idade aí dos 30, 40 anos de idade, em que tudo começou assim, eu vou tirar uma fatiazinha. Tirou uma fatiazinha. Quando ele foi ver, ele estava pegando empréstimo no banco, até correndo risco, pegando empréstimo de maneiras ilícitas, para você ver a proporção que isso toma. Começa com essa fatiazinha do salário que você citou, vai construindo esse hábito vicioso, quando você vai ver a pessoa estar doente e comprometendo toda a sua folha de pagamento e mais um pouco. A gente até já viu casos, a gente noticiou inclusive de pessoas
que quando a família viu, a casa já estava empenhada, o banco já tinha feito ali vários empréstimos e a pessoa se encontrava numa situação que a família não percebeu, porque não é físico, né? Não tem uma maneira ali de aparentemente que você se demonstra viciado no jogo e a pessoa ela não se considera viciada, porque ela precisa emprestar o dinheiro ali, porque ela vai recuperar, né? Então, ela vai recuperar e daí nisso ela já colocou a casa em risco, já fez empréstimos no banco, já vendeu o carro. E quando a família toma conta dessa situação, a família está envolvida até o pescoço, né, com essa situação, porque a família vai acabar tendo que se envolver nisso e vai ter que dar um jeito, um basta. Como que a gente resolve isso com a família? Em que ponto que a pessoa precisa... Se não é aparente, como que a gente consegue identificar que, nossa, o fulano saiu do controle? Porque, às vezes, a gente está dizendo aí de repente, de crianças, adolescentes e uma geração que vive fechada no quarto. No celular o tempo todo. E a família nem percebe isso. Como que é isso para você, essa experiência que vem para você no consultório? Bem, é alarmante. Por quê? Quando a família vai ver, já está num grau muito avançado, conforme você mesmo citou. Amanda, como é que eu noto que comprometeu? Porque a família acaba percebendo que foi comprometida toda a qualidade de vida da pessoa. É aquela pessoa que saía, não sai mais, que chamava os amigos para dentro de casa, não chama mais. Referente aos jovens, Amanda, como é que eu percebo no jovem de 16 a 24 anos? Neles, os prejuízos são totalmente diferentes. A concentração na faculdade, a concentração na escola. O que eu vejo aqui no consultório é o boletim. Aquele aluno que tinha a média 9, 9,5, 8, que é o aceitável, né, para as mães, elas chegam a ver, só se dão conta quando vem um 4 na média. É desse jeito. É quando começa a perder o quê? Qualidade de vida. E aí a mãe não entende, né? O que aconteceu? De repente você começou, né? Não quer estudar. E a última alternativa que você vai pensar é que é um jogo que está fazendo isso, né? Dá pra falar a mãe que... até pode pensar que está envolvido com droga. Isso. Mas ela não vai pensar que está envolvido com o jogo e que está dentro de casa. Muito preocupadas, elas pensam em tudo. O que está acontecendo? É namoradinha? Eu vou falar o que eu vejo aqui no consultório, no início. Amanda, o que será? É namoradinha? Ou será que está sofrendo bullying? Quando vai ver, é o danado do jogo. E dá pra falar que tem aqueles jogos que não são de apostas necessariamente. Às vezes é um joguinho mesmo, mas ele tem a possibilidade de compra de alguma coisa. A gente vê casos que viralizam, né? De criança que comprou não sei o quanto, sem querer, né? É uma porta de entrada também. Exatamente. Na verdade, tudo que prende, tudo que envolve adrenalina e atinge o ser humano, e a gente precisa ficar atento a uma coisa, a predisposição a vício. A gente está falando hoje de vício, de uma doença. E o que o vício, ele pode acabar surgindo na vida da pessoa? Pode ser por predisposição ou por vários tipos de motivos. E é isso que a gente tem que mergulhar. Quais foram os motivos que levou aquela criança, ou aquele adulto, ou aquele jovem a mergulhar naquele vício? Qual é o tipo de recompensa que eles estão buscando? Você colocou essa coisa da predisposição, né? Pode ser que seja já tenha um caso na família e isso pode ser forte. Mas também uma coisa, Amanda, que eu estava pensando aqui, e hoje cada vez mais, né, a gente recorre às telas, ao celular, até para criança que nem está alfabetizada ainda. Você pega uma criança de 1 aninho, ela já tem aquela coisa, ela já sabe mexer nas telas, ela já tem o domínio. E ali a gente já pode estar criando na cabecinha, preparando uma portinha, não vou dizer uma janelinha, né? Porque eles são pequenininhos, então uma janelinha para essa predisposição também, né? Porque começa no joguinho, aquela criança depois que não consegue largar da tela, que já faz birra porque saiu Tirou o da... celular. Ele pode estar com o celular e saiu da propaganda. tela.
5 segundos, a criança não aguenta esperar. E daí já vai criando essa geração de ansiosos e ali é uma janelinha para essa predisposição. A gente tem que prestar atenção nisso também? Sim, a gente precisa. No caso das crianças, eu sempre falo o seguinte, é uma atenção muito maior. Uma criança, como você citou, com 1 ano de idade, eu sei que existe essa questão da predisposição para o adulto, para o jovem desenvolver, porque lá na família existiu alguém com uma raiz do vício, que manifestou vício, tanto em substância quanto vícios comportamentais. Mas numa criança de 1 ano a gente fala muito além. Sabe de que a gente fala? A gente fala de uma constituição psicológica. O que você está construindo na sua criança de 1 ano? Uma criança de 1 ano que tem acesso já a jogos, a telas, você vai acabar interferindo no desenvolvimento dessa criança. Aí a mãe vem para mim, Amanda, a minha criança não está desenvolvendo fala, já tem 3 anos e quase não fala. Por quê? Vai ver. Desde os primeiros meses de vida, para silenciar a criança, para a criança não dar trabalho, até respeito à maternidade, né? O que a gente faz? A gente recorre sim à tela. A gente vai lá e dá numa tentativa da criança também se acalmar. Porque muitas das vezes a mãe sobrecarregada não sabe o que fazer. Eu tenho até muita compreensão do quadro de uma mãe, mas não é o ideal. Porque uma criança já com acesso à tela, o que vai acontecer com ela? Vai manifestar comportamentos ansiosos, vai sim gerar esse hábito vicioso de que se tirar o celular da mão dela, ela vai fazer birra, entre os prejuízos de desenvolvimento de linguagem e cognitiva. E isso pode ser uma porta para quando ele for um adolescente, um adulto, ter essa compulsão pelos jogos, né? E cada vez isso vai aumentando. Daí é como uma droga mesmo. Começa lá com inocente joguinho de 3 galinhas, 2 ovinhos, sei lá, tô inventando, não sei se existe. Comprar uma roupinha nova jogo pro da personagem, velha, aquelas coisas, mais até vidas. chegar... E Amanda, comprar roupinha de boneca, o que eu vejo no saco de das crianças aqui. Agora tem até um tal, eu não sei qual é o nome do jogo, mas monta a casa, constrói vida, entendeu? É desse jeito. E quando você vai ver, a pessoa está preferindo o quê? O mundo virtual e esquece do mais importante, né? É o socializar. Isso que estamos fazendo aqui, mesmo que pela internet. O mundo ali, né, online, na tela, é muito mais feliz para ela. E aí é o que você comentou. Sem frustração. Sem frustração. No começo do nosso bate-papo aqui, as pessoas estão ficando mais ansiosas por conta aí, né, dessa série de apostas. E é isso que está caminhando para esse número tão alto de casos de depressão que a gente está vendo recentemente? Sim. Pacientes aqui no consultório, principalmente esses empresários que eu citei, que tem aqui no consultório, todos eles, depois que veem o que acontece na vida dele, até mesmo os jovens, quando vê o prejuízo na faculdade, o prejuízo nas notas, o prejuízo lá nos negócios, o prejuízo principalmente no extrato bancário, começa a invadir de ansiedade o seu interior, acarretando, infelizmente, um grau depressivo. Onde eu tive um empresário que chegou para mim e falou: Amanda, a única solução que eu vejo é dar cabo à minha vida. Nossa. É algo muito triste. E os jovens, principalmente, eles querem abandonar a faculdade, querem abandonar a escola, porque acham que não tem mais solução para eles. Não tem mais como recuperar aquele ano, compreende? E tem vergonha, né, de falar sobre isso com o pai, com a mãe, com a família. Exatamente. Nossa, imagina para um empresário chegar para uma esposa, para a própria família, e admitir, né? Admitir essa questão. E quando admite que chega até procurar uma ajuda, ainda a gente é admirável, né? Porque assim, ele deu um passo a mais para sair disso. Mas o pior é que a maioria das pessoas, e você trouxe esses dados, Ana, é que as pessoas, elas não conseguem sair disso, elas não conseguem enxergar uma saída, uma luz no fim do túnel, né? E elas vão dar cabo de outro jeito, porque às vezes ela não consegue nem interpretar, entender o que está acontecendo com ela. E encara isso como uma fraqueza e não como um ato de coragem, né? Na verdade, eles só buscam ajuda na última instância.
E assim, eu vejo o que as famílias acabam padecendo. Elas sofrem juntos. A maioria das famílias, eu não vou dizer que todas, tem uma compreensão, tentam ajudar até a última instância, porém tem famílias que não aguentam. E é algo que a gente até tem que se colocar no lugar deles. É onde a pessoa que possui o vício fala, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. É aí que eles vão para o médico, é aí que eles procuram a psicoterapia, é aí que eles falam, caramba, estou perdendo a minha família, preciso fazer alguma coisa. Daí a importância, né, a gente está falando de se socializar, né, da gente estar atento a tudo, mesmo em família, a gente não perder o vínculo de prestar atenção no outro, né, porque se alguma coisa silenciosa, a gente precisa recuperar isso. E onde a gente recupera isso? Na hora que a gente senta para comer todo mundo junto, para saber como que foi a rotina do seu dia, numa ligação durante o dia, numa coisa que você pega a pessoa despercebida, que ela não está esperando aquilo, né? E você, oi, e aí, como que tá, tal, para você tentar resgatar essa pessoa, para que ela tenha uma confiança de confiar isso para você e dizer o que está acontecendo com você, abrir o jogo, ou mesmo em casos de adolescentes, jovens e adolescentes, para que os pais possam perceber o que está acontecendo, né? Enquanto é tempo. Sim, sim. Aqui no consultório, quando eu dou sessões familiares, que eu também amo essa parte, sessão familiar para o terapeuta é algo muito conflituoso, né? A gente vai ouvir as vozes de todas as partes. Mas uma coisa que eu falo com eles é, como é que você vai perceber o que está acontecendo com o outro, com o seu marido, com o seu filho, se todos no dia a dia estão sendo filhos do quarto? Entende? Então, todos precisam sair do quarto, todos precisam vir para a sala, todos precisam dar um time no celular e se conectarem. Como é que eu vou saber o que vocês duas estão passando, se eu for irmã de vocês, se eu mal presto atenção quando vocês duas estão em casa? Se eu não falo, gente, fiz uma janta aqui gostosa, vocês duas chegaram do trabalho, da redação, estão cansadas, vem comer junto comigo. E se a gente não desligar o celular para uma olhar no olhar da outra, como é que a gente vai saber o que está acontecendo uma com a outra? Não tem como. Então, o que eu falo em sessão de família aqui é o seguinte, tenham mais interação. Por quê? Senão, vocês vão acabar precisando de sessão de terapia sempre. Essa não é a intenção. Porque a intenção aqui do consultório é tratar muito humanizado. Eu até falo isso nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no Instagram chamado Ser Humano em Foco. E no Ser Humano em Foco, eu sempre dou essas instruções para o dia a dia. Para quê? Para que vocês venham tanto despertar esse lado humano da gente e se reconectar com a família de vocês. Então, eu falo hoje, para eu perceber o que está acontecendo com você, com o meu marido ou com alguém da minha família, eu preciso silenciar um pouquinho o virtual e vir para o real. Tá tudo muito fácil na palma da nossa mão, né? A gente tá acostumado a ficar tanto tempo aqui olhando e esquece. E às vezes é menos doloroso, né, Amanda? Por isso que as pessoas acabam escolhendo esse lado, né? Exatamente, como uma fuga. O que você citou aqui, como psicanalista, eu falo para você. A psicanálise vem trabalhar o inconsciente. Quando o nosso inconsciente está muito reprimido, ou quando o nosso inconsciente às vezes absorve as dores do cotidiano, o que o nosso cérebro faz? Ele busca uma fuga. Muitas das vezes a tela é uma fuga, os jogos são uma fuga. E existem vários outros tipos de fugas. É exatamente isso. Amanda, o tempo a gente nem percebeu passar. Eu queria até estender essa conversa, porque dá pra gente falar. A gente focou em jogos online, mas dá pra falar de rede social, dá pra falar de muita coisa. A gente marca uma próxima, sem dúvida, viu? Mas obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. Acho que é importante que você falou dessa rede social, da gente até acompanhar o que faz bem, né? Pra gente não se perder tanto dessa forma e esquecer que tem gente à nossa volta. Mas muito obrigada mais uma vez. Conversei com a Amanda Souza. Amanda, RF TV de portas abertas, viu? Pra gente bater um papo sempre que você muito topar. Obrigada, comigo sempre. Combinado. Obrigada. Então, Noêmia Gomes, eu até me confessei aqui, falei que fiz a aposta uma vez pra saber qual é. Quem sabe a gente não bate um papo sobre isso daqui em diante. Eu preciso dizer pra você, depois da conversa com a Amanda, existe uma luz no fim do túnel pra você, não? Existe.
Ó, perdi R$10 só, gente, mas isso é muito sério. A gente termina assim nesse tom de brincadeira, mas é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá consumindo em rede social. A gente falou hoje sobre apostas online, de perder dinheiro, que é onde a gente identifica o nosso problema, mas só o consumo excessivo aí de Instagram, TikTok já é perigoso. A gente tem que ficar sempre alerta, e se a gente tem que ficar alerta, o assunto é debatido aqui no Alerta em Debate. Noêmia, muito obrigada mais uma vez, mais uma semana. Bom, eu é que agradeço a companhia de vocês aí do outro lado, e presta atenção, hein, gente? Hábitos viciosos, não criem esses hábitos, criem os hábitos saudáveis, mas sensacional. Mais uma semana aqui, ó, eu adorei isso daqui. Ó, a gente se vê na próxima semana e mais um Alerta em Debate. Até mais.